Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast Em Quadro. Hoje eu vou falar sobre sentido de vida e propósito. Que eu acho que, assim, é um assunto que as pessoas têm falado bastante, mas eu acho que tem vulgarizado o termo propósito. Então, tudo falam que é propósito. Ah, qual é seu propósito? Ah, seu propósito de vida. Ah, mas isso daqui faz parte do seu propósito. Pessoas que falam, venha fazer um curso comigo para aprender propósito. Só que eu acho que é mais complexo do que isso, né? Quando a gente vê, assim, na história da filosofia, propósito de vida, sentido de vida, é um dos assuntos que são mais abordados, né? Por que estamos aqui? Qual é o nosso objetivo de estar aqui? Que sentido a vida tem? A vida tem sentido ou não tem? Desde Sócrates, né? Sócrates falava assim: uma vida que não é pensada, não é vivida. Então, é uma valorização do pensamento, uma valorização de que o sentido da vida é você questionar, é você pensar, é você viver em cima de questionamentos, é você sempre estar pensando, sempre estar evoluindo o seu pensamento, dentro de várias outras coisas que ele fala também. E aí, depois dele, vem um cara que chama Aristipo de Cirene. Esse cara fala assim, que o prazer é o propósito da vida do ser humano. Então, ele faz parte do movimento do hedonismo, né? Que é, tipo, tudo muito extremo, assim. Então, ele fala assim, não, o propósito da vida humana é o prazer. A gente tá aqui para sentir prazer e nós estamos aqui buscando prazeres. Inclusive, Freud também fala muito do prazer humano, né? Eu tô fazendo isso só para chegar no meu pensamento, tá? E aí, depois dele vem Platão, vem Epicuro, e aí vem Aristóteles. Eu amo Aristóteles. Que ele fala da eudaimonia. Então, tem o hedonismo, ele fala da eudaimonia. Eu, que vem de bem-estar, e daimon, que vem de gênio, poder divino. E aí ele fala sobre virtude. E ele fala muito sobre virtude. Em várias das obras deles, ele trata essa questão da virtude. Então, ele fala que uma vida feliz é uma vida virtuosa. Que você utiliza o daimon, que seria a virtude, né? Você utiliza essa virtude e o areté, que é a excelência. E você utiliza a virtude e a excelência. E essa vida que é vivida em cima das virtudes é uma vida feliz. Então, ele já traz um outro conceito que não é o prazer, né? Eu não tô falando que é certo e errado, mas assim, não é o prazer. É você viver uma vida virtuosa. Então, uma vida virtuosa é o quê? Você utilizar as virtudes, né? O que a gente considera que são coisas boas, essas virtudes que todos nós temos. E ele fala que a virtude das virtudes é a felicidade. É o encontro entre o pensamento e a ação. Então, não adianta você só pensar coisas boas e não agir da forma certa. E também não adianta você agir da forma certa e cultivar pensamentos ruins. Então, quando você encontra o seu pensamento com a ação e vive em cima de virtudes, você tem uma vida feliz. É isso que ele falava. E aí, as pessoas hoje, a gente vê muito assim, no meu conceito, né? Tentando vender felicidade. Tentando vender que a felicidade você consegue alcançar se você fizer isso ou aquilo. E eu já sou de uma outra ideia. Eu acho que a felicidade, ela é vivida. Ela não é algo que você chega nela. Eu não acho que a felicidade é uma coisa que você consegue... não é um destino, não é um lugar que você vai chegar. E a gente condiciona muito a nossa vida a isso, né? A gente fala assim, quando eu tiver uma casa tal, eu vou ser feliz. Quando eu me formar na faculdade, eu vou ser feliz. Quando eu arrumar um emprego tal, eu vou ser feliz. E a gente fica condicionando a nossa felicidade a coisas externas que nós podemos realizar e outras que não estão nem no nosso poder. E aí, o que isso gera na minha mente, né? Isso gera muita frustração. E a gente enxerga hoje uma geração de pessoas extremamente frustradas, que colocam expectativas muito altas, que se comparam demais com os outros. E assim, pode ver se você não é assim, né, em alguns aspectos. Eu não tô falando só de mim, eu também sou assim. Acho que todos nós somos um pouco, né? Nós comparamos o nosso bastidor com o palco dos outros. Isso é algo que minha mãe fala desde pequena, assim, sabe? Da comparação.
e que eu carrego demais, que é não compare os seus bastidores com o palco de outra pessoa. Então, a gente fica constantemente fazendo isso. Então, vendo rede social, vendo a vida do outro. A gente fica comparando a vida que a gente tem e que a gente consegue ver todos os defeitos dessa vida, as dores, as dificuldades, com uma realidade maquiada e manipulada que outra pessoa coloca. E a gente fica condicionando a nossa felicidade a conquistas e uma vida que nem essa vida que a gente está se comparando é como a gente acha que é. Então, em cima de toda vida perfeita, tem uma pessoa por trás que também passa por dores, também passa por dificuldades. E essa pessoa, às vezes, não mostra isso porque ela quer fingir que tá tudo lindo. E a gente tem essa tendência a querer fingir que tá tudo ótimo. Se você olha também, é difícil ver pessoas que mostram a vulnerabilidade, mostram a dor, mostram a dificuldade, né? E eu tô falando disso porque a comparação, pra mim, é uma das coisas que mais faz a gente ter essa motivação de que a felicidade vai ser alcançada quando? Entendeu? Que a vida vai ter sentido quando? Que eu vou ter um propósito na vida quando? Não, essas coisas pra mim, elas são do agora. A felicidade, ela é vivida. A felicidade não é buscada. Então, tem um negócio que eu tô, inclusive, que eu aprendi na pós, né? Assim, que ela que fala assim, esqueci o nome do escritor agora, do filósofo, mas ele fala que a busca da felicidade, né? Não tem uma busca pela felicidade. Não é um trabalho, a vida com sentido, a vida com propósito, a vida feliz, ela não é um trabalho de caçador, é um trabalho de jardineiro. O que isso quer dizer? O trabalho do caçador é sempre ir atrás, é caçar. Então, ele quer buscar a felicidade. Ele acha que ele vai achar a felicidade em algum lugar. Ele acha que vai achar o sentido da vida dele em algum lugar. Acha que vai encontrar o propósito em algum lugar. Como se o propósito tivesse escondido num baúzinho, enterrado, e você vai desenterrar e falar: achei o meu propósito. Só que, na verdade, é um trabalho de jardineiro. O que o jardineiro faz? Ele cultiva. Então, é no dia a dia. Ele cultiva, ele estuda. Ele estuda o solo. Ele dá os materiais necessários para o solo germinar. Ele vê quando floresce e quando não floresce. Ele entende das situações climáticas. O que isso quer dizer? Que ele não vai atrás de um pote de ouro para buscar, para encontrar em algum lugar perdido esse propósito de vida, esse sentido da vida. Ele cultiva dentro, né? Esse jardineiro, né, em busca de propósito, cultiva dentro de si mesmo o ambiente necessário para que você viva uma vida com sentido, para que você viva uma vida com propósito, para que você viva uma vida feliz. Então, eu acredito demais nisso. E a gente vê muitas pessoas falando sobre como chegar lá, como encontrar a felicidade, como encontrar seu propósito, como nananã. E isso eu acho que é um pecado, gente, porque fica reforçando essa ideia de que a gente precisa buscar fora, quando na verdade a gente precisa construir dentro. Então a gente precisa cultivar dentro da gente um ambiente virtuoso, que exista pensamentos, que exista atitudes, e a gente cultive no dia a dia o que vai nos transformar em seres humanos melhores, né? Então eu acredito nisso. Uma outra coisa que as pessoas confundem muito também é que colocam sentido de vida e propósito como se fossem sinônimos. Só que, na verdade, quando você para pra pensar, o sentido da vida, ele é o quê? É você pegar uma vida que já existe, a vida que você já tem, do jeito que ela é, e dar um sentido a esta vida. Então, assim, eu tenho a vida como ela é. Eu vou pra faculdade, ou enfim, eu vou trabalhar, eu volto, eu tenho um namorado ou não tenho namorado, eu tenho filhos ou não tenho filhos, eu tenho a minha situação, eu tenho a minha vida. E eu dou um sentido pra essa vida. Então, você dá um sentido para uma vida que já existe. E o propósito é você viver uma vida que é direcionada a objetivos que tenham significado. Não é a qualquer objetivo, é um objetivo que seja significativo. Então, é você viver a sua vida em cima desses objetivos. Isso é propósito. E o sentido da vida não é o seu propósito. O sentido, dar sentido à vida, é você pegar algo que já existe e enxergar nesse algo um sentido. E aí também tem a autorrealização, que é você utilizar as suas potencialidades, você utilizar as suas virtudes
e se sentir realizado porque tá conseguindo aplicar isso na sua vida. Então, assim, quando eu falo de sentido da vida, o que você enxerga de sentido dentro da sua vida hoje? O que você consegue enxergar de bom? Porque a vida não é feita só de coisas boas, né? Então, o que você consegue enxergar dentro da sua vida que faça sentido pra você? O que você é grata hoje? O que você é grato hoje? Pelo que você tem a agradecer, né? Quais são as coisas que você tem que, se fossem tiradas de você, você ficaria muito triste. Que te causariam, assim, um buraco, um vazio. E o propósito, pra mim, a busca pelo propósito, né? O propósito é aquela coisa que te motiva a continuar, mesmo quando você tá passando por uma situação ruim, por uma dificuldade, por uma dor, por uma adversidade. O propósito te mantém firme, mesmo quando as coisas não são como você quer. Então, vamos supor que você tenha um propósito de vida, tá? Então, o seu propósito é ajudar as pessoas. Por exemplo, o meu propósito, tá? É ajudar outras pessoas a terem uma vida melhor. Então, eu faço isso desde a comunidade, né? Cursos para ajudar as pessoas, até em todos os meus conteúdos. É ajudar as pessoas, pensando nessa ajuda, pensando nessa... em levar esse conhecimento que eu tenho para os outros, espalhar esse conhecimento. Toda a minha... Por exemplo, eu vou trilhando a minha vida a longo prazo, eu me enxergo muito dando palestras, ajudando as pessoas, passando conhecimento, compartilhando pensamentos e reflexões. E não só qualquer pensamento e qualquer reflexão, não. Sejam pensamentos e reflexões que eu sinta que podem ajudar a pessoa que está do outro lado. Então, dentro desse propósito, se é esse o meu propósito, mesmo quando eu estiver num dia ruim, mesmo quando eu estiver me sentindo mal, mesmo quando eu estiver passando por um momento difícil, ele vai me sustentar para eu continuar. Então, dentro desse propósito, você se mantém firme. E o seu propósito não precisa ser só, sei lá, salvar o mundo da fome, né? Não precisa ser só coisas muito grandiosas que talvez você não consiga realizar em uma vida. Mas o propósito pode ser: eu quero dar uma vida melhor para os meus filhos. E acabou, esse é o seu propósito, você vai segurar nisso. Então, quando você estiver trabalhando e não estiver aguentando mais e quiser jogar tudo para os ares, você lembra, você volta para ele e fala: não, ó, esse é o meu propósito, então eu vou continuar um pouco mais. E aí tem um cara muito, muito, muito legal que chama Viktor Frankl, sei lá, não sei como falar exatamente o sobrenome dele. Ele tem um livro que chama Em Busca de Sentido. E ele era austríaco. E ele era ele era tipo psicanalista, ele estudava a mente, sabe? E ele era judeu. E ele foi parar em alguns dos piores campos de concentração na época do nazismo. Então, ele foi para Auschwitz, ele foi para um outro que eu esqueci o nome. E aí, ele escreve sobre a busca de sentido. Não uma busca de sentido estudada só, mas uma busca de sentido que foi vivida por ele. E aí, ele fala que nos momentos de maiores adversidades é quando a gente descobre as nossas maiores virtudes. É quando a gente descobre sentido e propósito. Por exemplo, pega alguns momentos difíceis que você viveu e você vai ver que esses momentos difíceis provavelmente são os momentos de maior aprendizado que você teve. Então, assim, sei lá, você quebrou uma empresa, tá? Quebrou uma empresa. Você sofre, você, sei lá, faliu uma empresa. Pegando um exemplo X, depois eu vou pegar outro. Você sofre, é ruim, é duro, é chato, não é legal, mas é ali que você aprende. Não é só quando tá indo tudo bem que você aprende. Ali você aprende que você tem resiliência. Ali você aprende tanto as suas fraquezas quanto as suas virtudes, as suas forças, né? As forças de caráter, né? Você descobre quais são suas forças. Não, ó, mesmo quando nada deu certo, eu ainda me mantive fiel eu ainda me mantive honesto. Então, você descobre que a honestidade é uma força sua, né? Então, você descobre que a bondade é uma força sua. Mesmo quando acontece algo ruim, você não quer fazer mal a ninguém, por exemplo. Então, nos momentos difíceis,
E aí, assim, esse momento difícil que eu falei é muito, muito superficial perto do que o Viktor passou, por exemplo, né? O Viktor Frankl. Do que ele passou, por exemplo, num campo de concentração onde a vida estava escapando pelos dedos e não tinha nada que você pudesse fazer para mudar, né? E aí ele escreveu esse livro. E eu acho muito interessante porque ele falava que ele se visualizava num auditório. E nesse auditório ele estava falando sobre sobre a teoria que ele tinha criado, né? Sobre a psicologia. E ele estava nesse auditório falando para as pessoas, falando daquilo. E ele se imaginava assim, dentro do campo de concentração. Então, olha como é forte. Como o propósito mantém o ser humano continuando. E ele falava também que lá dentro do campo de concentração, frequentemente, quando a pessoa tinha uma quebra daquela expectativa que ele tinha de continuar uma vida lá fora. Então, tipo assim, quando terminava o último cigarro. Quando terminava a última página do último livro. Quando tinha um término e uma ruptura, a pessoa morria pouco tempo depois. Porque ela não tinha mais motivo para continuar. Ela não tinha mais uma motivação externa dentro do momento de adversidade para continuar lutando. Então, quando eu penso em propósito, quando eu penso em sentido da vida, é essa motivação que te mantém continuando, mesmo quando você quer desistir. Porque você sabe, você tem algo a fazer. Você ainda tem algo a contribuir. Você ainda tem coisas para finalizar. E a gente sente muito isso, assim, também eu, né? Olhando para os idosos, por exemplo. Os idosos, você vê que eles precisam de motivação quando você já trabalhou uma vida toda. Quando você não se sente mais útil, né, para os outros. Quando você começa a se sentir um fardo para a família. E você precisa de um sentido ainda para sua vida. E quando você perde, né? Quando você vê uma pessoa idosa que perdeu aquela noção de sentido para a vida dela, que não enxerga mais propósito na vida, normalmente ela morre rápido. Então você vê, por exemplo, casais que ficaram juntos a vida toda. E aí um morre subitamente, por exemplo. E o outro morre logo em seguida por uma causa que não é tão explicada. Por quê? Porque a vida perde o sentido. E quando a vida perde o sentido, a gente não tem por que continuar. Quando a gente não enxerga mais que tem coisas a fazer, a gente não vê por que continuar. E eu acho isso extremamente forte, porque inclusive várias pessoas que cometem suicídio são pessoas que não viram mais sentido para continuar. São pessoas que não viram que ainda tinha muito a fazer. Ainda tinha muitas pessoas a ajudar. Ainda tinha muitas coisas a viver, sorrisos a dar. Então, a gente tem que enxergar esse sentido na vida. A gente não pode perder essa noção de propósito. E tem gente, eu já vi pessoas assim grandes, tá? Falando, propósito? Foda-se propósito. Eu faço pelo dinheiro. A gente tem conta para pagar, a gente tem, né? Mas nós somos seres humanos. Nós precisamos de propósito. Essa é uma das afirmações mais estúpidas que eu já vi, quando eu vi uma pessoa falando disso. Foda-se, propósito, nunca pensei nisso, nunca tive tempo para pensar nisso. Mas você precisa ter. E eu não tô falando para você ficar contemplando a vida e pensando no propósito. Mas é você ter motivo para acordar todos os dias. É você ter motivo para ir para um trabalho que às vezes você não gosta tanto. É você ter motivo para fazer uma coisa que não é totalmente do seu agrado. Porque senão você só faz o que você gosta. E quando você faz algo que você não gosta, você quer desistir. Você quer largar tudo. E a nossa geração é assim, quer desistir, quer largar tudo. Acha que tudo tem que ser na hora. E quando não é, não, tchau, acabou. Não, se você tem um propósito, é porque as pessoas não têm propósito. Então fala que o objetivo máximo da vida é o prazer. Hedonismo. E eu não acredito nisso. Eu acredito que a vida tem que ser vivida com propósito, com sentido. Então, assim, o que te faz acordar todo dia de manhã? O que faz, quando você estiver num momento ruim, você passar por esse momento? E uma característica também forte do propósito é que precisa atingir e precisa ir além de você. Precisa atingir nem que seja uma pessoa além de você. O propósito não é egoísta, ele impacta. Então, se, por exemplo, se o seu propósito é ajudar seus filhos, você já atingiu uma pessoa a mais do que você. Porque você vai estar contribuindo para a vida deles, por exemplo. Então, o propósito, ele não é solitário, não é só sobre você.
É sobre o outro. É sobre o que você vai fazer no outro. Que impacto você vai causar nesse mundo. Por menor que seja, por maior que seja. Se você consegue impactar uma pessoa, já é muito. Né? Então, assim, o propósito pra mim, ele tá muito ligado a isso. E eu gosto de viver minha vida com propósito. Porque é isso que eu tava falando. Então, assim, por exemplo, que eu tava voltando lá dos idosos, né? A avó do Luan, ela tem 84 anos. E ela é uma das pessoas com maior vitalidade, assim, que eu conheço. Ela acorda cedo, ela limpa a casa, ela faz as coisas dela, ela faz aula de dança, ela tem um grupo de terceira idade, ela tem objetivos lá, então ela faz a dança porque ela tem as apresentações. Então, ela tem várias coisas que ela faz. E ela tava falando comigo semana passada, que eu falei que eu queria pular de paraquedas, eu tô vendo a data. E ela falou que queria pular comigo. Aí eu fiquei assim, ó. Sim, eu não sei se ela pode, né? Mas assim, é uma pessoa com extrema vitalidade. E eu tava falando com ela, né? Nossa, Nancy, como que você é tão assim, né? Aí ela fala, eu nunca parei. Você não pode parar. Quando você para de fazer, quando você para o movimento, a vida é movimento. Você tem que estar em movimento. Quando você para esse movimento, é aí que você morre. É aí que você não vê mais sentido nas coisas. Então, ela fala, por exemplo, que esse grupo de terceira idade, que ela tem os objetivos, ela tem a dança, ela tem as atividades, ela tem pessoas, tem fofoca, tem, sabe assim, a vida continua. Ela falou que mudou a vida dela, assim, que mudou. E eu acho que quando a gente pensa na população idosa, a gente tem que ressignificar o que é o propósito de vida. Porque a gente vive numa geração que nós mesmos nos escravizamos. Porque a gente colocou nosso propósito de vida no trabalho. Nosso propósito de vida não é só trabalhar. É algum impacto, é alguma coisa além de nós. Então, eu acredito muito nisso. E eu poderia ficar aqui horas e horas e horas falando disso. Mas eu acho que eu vou pegar pra fazer algum outro episódio sobre algum, sei lá, tema específico desse pensamento. Mas eu acredito que, assim, se a gente não tem sentido pra nossa vida... Vocês lembram que eu falei do meu filosofia de vida? Não estamos aqui porque queremos, estamos porque precisamos? Que eu acredito fortemente nisso. Então, por que a gente tá aqui? Se não é pra melhorar, se não é pra ajudar alguém, se não é pra aprender alguma coisa, se é só pelo prazer, né? Se é só curtir o prazer e foda-se o resto. Então, por que a gente tá aqui? Então, eu não enxergo o porquê se fosse em cima só disso. E você vê que a maioria das pessoas que, assim, né, tipo, que tem acontecimentos ruins, são pessoas que perderam o propósito de vida. São pessoas que acham que tudo é pelo prazer. Não olham pro bem do outro, não olham pra si mesmos como podem melhorar. E você vê que as maiores pessoas são aquelas pessoas que constantemente questionam a si mesmos. Então, o que eu posso fazer para melhorar? Constantemente buscam seguir firme em cima de um propósito, em cima das suas virtudes. Então, assim, se eu encontro que, por exemplo, algumas das minhas forças, eu sou honesta, eu sou justa, eu não sou tão comprometida. Tipo assim, eu não tenho... Sabe assim, comecei uma coisa, eu vou fazer até o fim. Eu normalmente... Eu tô me forçando a superar essa fraqueza, né? Que é de não conseguir terminar tudo, de, enfim... Tipo, fazer uma coisa regradinha e tudo aquilo. A disciplina, né? A disciplina, pra mim, é uma dificuldade. E é algo que eu trabalho todos os dias pra contornar. Mas eu sei que eu tenho as minhas... Eu não olho só para as minhas dificuldades, que nem todo mundo, né? A gente vê as pessoas hoje em dia falando... você tem que mapear suas dificuldades. Quais são as suas dificuldades? Mas eu acho que a gente tem que olhar para nossas forças também. Quais são suas forças? No que você é bom? Você é uma pessoa boa? Você é uma pessoa honesta? Você é uma pessoa humilde? Você é uma pessoa justa? Você é uma pessoa trabalhadora? Trabalhe agindo com essas forças, né? Isso que eu acho importante. Mas eu vou deixar esse tema específico para outro podcast, tá? Para outro episódio.
E é isso, essa foi a minha brisa de hoje, minha reflexão. Espero que tenha feito sentido pra você. Que a vida vivida com virtudes é uma vida feliz. Então, quando você vive em cima das suas forças, do que você tem de bom, se você questiona a vida, se você sente que precisa estar aqui, se você tem esse propósito, você vive uma vida feliz. E uma vida feliz porque anda lado a lado a sua vida, a felicidade tá junto. Ela não é uma busca, o propósito não é algo que você busca, é algo que você desenvolve, né? Então, eu acredito muito nisso. E aí, se você tá aqui no YouTube me assistindo, aqui na minha sala, nesse fundo rosa, comenta aqui o que você acha, se você gosta, se você tem mais ideias de assuntos tipo esse. E se você tá ouvindo em outra plataforma, muito bom conversar com você, que bom que você me ouviu. Espero que tenha agregado na sua vida, te ajudado de alguma forma. E não esquece, se você tá aqui no YouTube, tá? De se inscrever no canal, compartilhar. Vamos compartilhar bastante. Se você não gostou do episódio de hoje, fica tranquilo que amanhã vai ter outro completamente diferente. Ontem teve outro completamente diferente. Aqui é podcast todo dia, então tem para todos os gostos. E eu encontro vocês algum outro dia, não sei se amanhã, depois de amanhã, aqui no nosso podcast em quadro. Beijo, até a próxima.